Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Rogovski e estou aqui para fazer a apresentação da atividade número 2, usando o Hadoop com o dataset do Bolsa Família. Esse código que eu vou apresentar ele foi desenvolvido em parceria com o Márcio Nakamura. Então vamos lá, as explicações do que a gente conseguiu desenvolver dessa atividade. Antes de mais nada, só fazer algumas pontuações que no primeiro vídeo, na primeira atividade, eu estava usando o ambiente Manjaro Linux e tive algumas dificuldades, alguns problemas na hora de fazer a gravação do vídeo, porque eu tinha que ficar gravando janelas separadas e ficar controlando isso e era um pouco complicado. Então eu formatei o meu computador e instalei uma versão do Ubuntu que tinha um driver de vídeo que era que era compatível com a minha placa, e agora eu consigo fazer a gravação da tela, né, da área de trabalho sem prejudicar o desempenho para executar todas as coisas juntas, né? Então, só mostrar aqui o meu ambiente, então. Então esse daqui é o ambiente atual, é um Ubuntu. O computador é o mesmo, só a única coisa que mudou foi o sistema operacional. Já estou aqui com os serviços do Hadoop rodando. Então vamos aqui para o código e fazer aqui as explicações do desenvolvimento dele. Tá, então esse daqui é o código que foi utilizado. Começar lá por baixo para mostrar algumas alterações que eu fiz aqui, que em relação ao próprio exemplo da contagem de palavras, o Hadoop ele precisava apenas de dois argumentos para a execução do programa, que era o arquivo de entrada e o local de saída, né, onde seria escrito o resultado. E nesse caso aqui eu coloquei mais 3 parâmetros. Na verdade, todos esses 3 parâmetros são opcionais, né? Se você não passar eles na hora da execução, vai ficar o padrão como está aqui, que eu coloquei um delimitador, que por padrão vai ser ponto e vírgula. A coluna, que será considerada a chave, e a coluna, que será considerada o valor. Então, por padrão está aqui 0 e 1. Porque como ele vai fazer a leitura da linha e vai considerar cada valor, cada coluna como um index de um array, então fica declarado dessa forma para ele pegar o index daquele array que ele está percorrendo no momento, que é aquela linha. Então aqui eu faço a varredura dos argumentos que foram digitados para utilizar eles e salvar nas variáveis para poder utilizar depois, mais à frente, no contexto. E esses são só alguns prints para dizer os exemplos de uso e tal. E aqui em si tem a configuração do nosso contexto de execução do Hadoop. Então, estou fazendo a configuração aqui, pegando aquele delimitador que eu passei, a chave, a coluna que será a chave e a coluna que será o valor. E aqui as outras configurações para execução do job, né? No caso eu estou setando aqui o tipo de classe que será instanciado para executar esse job, que é a minha classe app, qual que é a classe de mapeamento que será instanciada, né, para executar a etapa de mapeamento, a etapa de combinação, qual será a classe, e a etapa de redução, qual será a classe. E aqui setando qual será o tipo de saída para minha chave e qual será o tipo de saída para os meus valores. E do mais aqui é os arquivos de entrada, onde ele vai ter a saída, e do mais não muda nada do que a gente já viu do Hadoop. Agora subindo lá para o início do nosso código, aí sim nós temos a implementação que foi feita do Hadoop. Então aqui eu declarei uma
uma classe chamada AppMapper, que estende o mapper do Hadoop. E aqui eu estou passando os parâmetros que, para mim poder fazer o uso dessa mapa, desse mapper, ele necessita. Então, passando os parâmetros aqui, claro que eu tenho que saber o que eu estou querendo mapear, né? No caso, eu sei que o que eu estou mapeando é uma coluna que eu vou considerar como sendo texto, e o valor dela eu estou considerando como float. Então, estou usando aqui um texto e um float, porque eu sei que é o que eu vou utilizar na hora de fazer o meu mapeamento. Declarei aqui uma variável total, que é o total daquela linha que eu estou lendo, né? Pegar aquele valor da coluna. E o texto que vai ser a minha UF. E então, chegamos aqui no nosso método que vai fazer o mapeamento. Aqui, novamente, ele recebe os parâmetros necessários para executar essa rotina, que vai ser a chave e o valor e um contexto. O contexto já vem daquela configuração que a gente fez anteriormente. Então, eu pego a configuração aqui e já estou pegando aqui aqueles valores que eu passei por argumentos na hora de executar o programa. Então, eu tenho o meu delimitador, a coluna que será considerada a chave e a coluna que será considerada o valor. Fazemos aqui a leitura da linha para pegar os tokens, que vai de uma certa maneira, né, vai transformar isso num array, e a gente vai ler cada posição desse array e extrair o que a gente está querendo. E aqui eu só fiz uma validação para ver se o tamanho desse array realmente está de acordo com as colunas que eu passei, né? Porque se a coluna for maior do que o array, então tem coisa errada, né? Então faço essa validação e entro aqui num try aqui para tentar fazer a leitura dessa linha. Aqui tem uns códigos que eu deixei comentado, que foram tentativas anteriores de tentar formatar, fazer de uma forma mais apresentável a totalização dos números, porque são números bem grandes e ele sempre está caindo na notação de E. E aí eu estava tentando fazer uma forma para formatar ele em uma forma que ficasse as casas decimais visíveis, né, e não em forma de notação de E. Mas enfim, não deu muito certo. Eu tentei com double, tentei na verdade também utilizar double e float e depois converter para string para ver se ele me mostrava o valor por inteiro, né, em texto plano, mas também não deu certo e por fim das contas deixei como float mesmo, tá? Então aqui estou instanciando vamos voltar um pouquinho antes, né, porque o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho o meu valor, que eu estou considerando um valor formatado, que eu estou lendo aquela string onde eu estou pegando aqui, dentro desse array, qual que é a coluna que representa o valor. E eu estou dando um replace aqui, ó, para remover aquelas aspas duplas. Que eu dou o replace com esse parâmetro aqui. Eu estou procurando tudo que tiver essa aspas, ele vai remover e vai colocar no lugar um espaço em branco, né? E também, como a gente está se tratando da coluna que é valor, e ela está formatada no padrão brasileiro, e isso foi uma das coisas também que eu percebi que nos primeiros testes de execução dava erro, porque o valor que era esperado, né, após as casas decimais, o separador é o ponto, no formato americano, e a gente está trabalhando aqui com a vírgula. Então eu estou fazendo novamente aqui um replace para substituir tudo que é vírgula por ponto, e simplesmente isso. Aí na próxima linha eu estou pegando a chave e também estou dando um replace nela para remover só as aspas duplas. Feito isso, vou fazer aqui o mapeamento de todo o arquivo que eu estou passando como entrada. Vai fazer o mapeamento, vai setar qual que é a chave e vai setar qual que é o valor aqui formatado e setando ele como float. E assim sucessivamente vai passando por cada uma das linhas até terminar.
Aqui eu coloquei um cat para se caso acontecer um erro, porque estava dando aqueles problemas de número não formatado corretamente. E feito isso, escreve no contexto para ir passar para a próxima etapa, que é a redução. E aqui na redução, novamente criei uma outra classe chamada AppReducer, que estende do Reducer, do Hadoop. E novamente, até aqui na ajuda dessa ideia que eu estou utilizando, né, até esqueci de falar da ideia, no caso essa ideia que eu estou utilizando é o IntelliJ. No primeiro vídeo eu fiz utilizando o VS Code, mas para facilitar a minha vida na hora de gerar o jar, eu acabei utilizando o IntelliJ porque é umas facilidades a mais e na hora de gerar o jar por linha de comando não tá uma coisa tão simples assim não. Então fiquei com o IntelliJ. Então voltando aqui, ele até já dá até uma explicação do que é, né? Cada um desses valores que ele está recebendo ali para que eu possa instanciar estender a classe Reducer, que daí eu tenho que receber qual que é o tipo da chave de entrada, qual que é o tipo de valor de entrada e qual que vai ser os tipos da chave de saída e o valor de saída. Então, novamente, né, como eu estava fazendo um mapeamento lá anteriormente, que a minha chave vai ser texto e o meu valor vai ser float, então a minha saída também tem que ser equivalente. Então a minha saída vai ser texto e o valor vai ser float. Então estou criando aqui uma variável privada e criando ela já do tipo float, inicializando ela. Aí eu entro no meu método aqui de reducer, que vai fazer toda a interação com base no mapeamento. Então entrou aqui na interação, vai percorrer esses valores e vai começar a escrever no nosso contexto. Aqui eu declarei uma variável float chamada total e inicializei ela como 0. Então aqui eu vou passar pelo meu for para cada um dos valores que eu tenho mapeado, vou pegar o valor e vou colocar no total. E assim sucessivamente. E vou escrever o resultado aqui com o total. Depois disso, eu só coloquei uma validação aqui para ver se a minha chave ela não está vazia, porque se ela estiver vazia, esse valor eu vou ignorar, porque não é um dado, digamos assim, que eu estou querendo, porque eu estou querendo saber por estado qual que é o valor que ele totalizou. Então só estou fazendo isso aqui porque no começo, nas primeiras tentativas, eu pegava e lia o arquivo total sem tirar o cabeçalho, né, o dicionário de dados do CSV. E como aquela linha também é considerada uma informação, ele lia e se perdia lá naquele valor e às vezes não caía em nenhum lugar, né, corretamente. Então eu coloquei isso daqui só para evitar esse tipo de situação, só para totalizar realmente os estados que forem válidos, né, vamos dizer assim. E feito isso, acabou. Basicamente é só executar o programa e ver o que acontece. Então, só mais alguns pontos para mim poder executar o programa direto aqui pela minha IDE, eu tenho que fazer uma configuração antes. Que é a mesma coisa parecida como é feita lá no Eclipse e parecida também como eu fiz anteriormente no VS Code. Só que nessa daqui a gente cria uma configuração aqui. Inicialmente, quando a gente não tem, criou o projeto do zero, esse app aqui, que é uma configuração que eu criei, ela vai estar vazia. Então só vai ter essa opção aqui de editar configurações. Então eu clico aqui em editar configurações, no caso já tem a minha ali. Se fosse o caso, era só eu clicar no mais aqui, adicionar o application aqui e dar um nome para ela e fazer a configuração aqui com a classe principal e colocar os argumentos aqui. Mas a minha já está feita, vou cancelar isso daqui. Vamos voltar aqui. E aqui está a configuração dos argumentos para executar o nosso programa. Então eu tenho aqui o meu arquivo de entrada, onde vai ser a minha saída, qual que é a minha coluna que será considerada a chave e qual que é a minha coluna que será considerado o valor. Basicamente é isso e basta executar. Nesse caso aqui, ó, eu já deletei a pasta de
de output aqui. Então dá para a gente executar e ver o programa em funcionamento. Então vamos executar ele aqui, aí posteriormente a gente gera o jar e manda executar lá no Hadoop. Então vamos executar aqui. Beleza, finalizado o processo aqui, vamos subir aqui e aqui a gente tem o resultado. Um map de 100%, reduce de 100%. E se eu for aqui agora, onde foi especificado o nosso diretório para ser a saída, temos aqui o nosso resultado e está aqui a totalização dos 27 estados, né, brasileiros. No caso, o que está acontecendo do float é justamente isso daqui, ó, essa notação em E aqui, que no caso seria basicamente deslocar esse ponto aqui, né, 7 casas à direita. Isso aí daria 2 milhões. Vamos verificar aqui numa calculadora aqui para verificar se essa anotação em E realmente é 2 milhões. Deixa eu abrir aqui um site para a gente poder só verificar o valor. Esse aqui era o site que eu até estava utilizando anteriormente, só para verificar se o valor que estava lá condizia com a realidade, né? Então a gente tem aqui, ó, ele em notação de E e o resultado dele aqui, então vamos separar aqui de 3 em 3. Temos 3 mais 3, deixa eu ver, 3. Então no caso é 21 milhões, né? Então aquele resultado equivale a 21 milhões. Voltando lá para o nosso programa então, está aqui a execução, totalizado por cada um dos estados. E só para questão de esclarecimento, esse valor aqui não é o valor total daquele dataset que foi utilizado, tá? Deixa eu ir lá no diretório, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu aumentar a fonte também. Acho que deu uma melhorada, né? Então vamos lá. O que acontece? Deixa eu até mostrar aqui. Assim fica melhor para a gente analisar um pouquinho. O que acontece? Eu tenho aquele dataset que foi utilizado do Bolsa Família. Aqui eu tenho esses arquivos aqui que eu estou chamando de teste TXT e o teste 1K TXT, o teste 10K e o teste 100K. O teste, esse daqui, ó, pode ver que ele está com 1,5 GB. Ele é praticamente todo o dataset, menos a primeira linha, que é aquele cabeçalho. E os demais também. É o dataset sem o cabeçalho, só que o 1K é as primeiras 1000 linhas, o 10K as primeiras 10.000 linhas e o teste 100K as primeiras 100.000 linhas. Eu fiz assim para poder executar de forma mais rápida enquanto estava desenvolvendo para ver qual que seria o resultado. Mas mesmo na execução do arquivo total de 1,5 GB não demorou tanto não. Mas enfim, né? Para evitar problemas de demora, então eu fiz isso dali. E ali eu tenho aqui, ó, o meu CSV que foi utilizado. Então, se eu utilizar aqui, eu vou printar aqui as 3 primeiras linhas dele. Então aqui, ó, o conteúdo dele, perceba que na primeira linha, ó,
tem isso daqui, que é esse cabeçalho, que seria o nosso dicionário de dados. E isso para mim é irrelevante, pelo menos na hora de fazer o mapeamento. Claro que ele tem a sua relevância para mim enquanto eu estiver analisando e saber, eu quero essa coluna e essa para fazer o mapeamento. Mas na hora que for executar o programa em si, eu não vou precisar. Então eu fiz essa extração dessa forma aí. E para extrair de forma simplificada, para não precisar abrir esse arquivo numa planilha ou algo do tipo para poder fazer a extração do que eu precisava, eu fiz o seguinte, né? Só para, como eu só estava querendo remover a primeira linha, eu basicamente peguei aqui o seed o comando seed, excluí a primeira linha do arquivo CSV e levei para esse arquivo txt. E pronto, e a partir do txt fui criando os outros, excluindo, pegando tantas linhas e criando os meus cenários para teste. Então, temos isso daí. Onde que eu estava? Aqui, na verdade é isso daqui que a gente está executando. Então temos aqui o nosso projeto já funcionando. Então agora, se eu querer para executar ele direto pelo Hadoop, né, vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o meu HDFS aqui pelo browser. Nesse daqui, ó, eu coloquei o arquivo teste lá. No caso, esse daqui era só um dos testes iniciais. Então esse arquivo aqui, ó, o tamanho dele pode ver até que está reduzido. Ele não é o arquivo total, aquele de 1 GB. Então vamos fazer assim. Eu não sei se demora para colocar aquele arquivo de 1 GB aqui. Então não vou fazer isso enquanto eu estiver gravando. Vamos pegar um arquivinho menorzinho lá. Eu vou até deixar esse daqui. Vamos subir então um arquivo de... Eu executei o de 10K ou de 100K? Vamos ver aqui qual que eu executei. Eu executei o de 100K. Vamos subir o de 10K, porque eu não sei se demora, a dizer a verdade, eu não testei isso. Então vamos subir só o arquivo de 10K para a gente fazer o teste lá pelo Hadoop. Deixa eu procurar no histórico aqui. Então vamos lá. Está aqui o comando para a gente poder enviar o arquivo. No caso eu vou enviar o de 10K. Então vamos enviar esse arquivo para esse diretório aqui, que eu estou chamando de user in, que são as entradas. Então vamos enviar esse arquivo para lá. Beleza, o arquivo foi enviado. Vamos dar uma olhadinha lá pelo browser. Tem um refresh aqui? Pô, não tem um refresh, então vamos dar um refresh aqui mesmo. Então tá aqui, ó, o nosso arquivo de 10K. Tá aqui, bom, vamos executar ele, que eu realmente não sei, vai que demora para subir um arquivo muito grande. E para executar isso agora, de novo vou buscar aqui os comandos já no histórico. E tá aqui o comando que vai ser executado para executar no caso do nosso programa, né, lá no Hadoop. Só que aqui ele vai dar erro, deixa eu executar para ele dar erro logo, porque ele não tem o jar aqui nessa pasta, né.
Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui, só para questão de exemplificar, vamos criar o nosso jar aqui para ter uma, só para mostrar como que funciona pela ideia que eu estou trabalhando. No caso eu posso vir aqui em build e criar um artefato, mas para isso antes eu tenho que fazer uma configuração aqui no meu projeto, clicando com o botão direito, aqui em módulo settings, e aqui em artefatos eu faço a configuração. Então eu estou dando um nome dele de Bolsa Família, ele vai ser empacotado em um jar, e feito isso, dou OK, vou cancelar aqui porque já está configurado, eu vou dar um build aqui, e vou criar um artefato. Aí eu vou só dar o build aqui. No caso ele vai gerar para mim aqui nessa pasta aqui no Alt, artefatos, e tá aqui para mim o meu Bolsa Família. Então vamos aqui agora para executar esse nosso jar. Vou dar um ls aqui, eu vou lá no Alt, artefatos, jar, dar um ls aqui. Então temos aqui o jar. Só que nesse caso eu tenho um arquivo, não, independente disso, né, eu vou utilizar o arquivo lá do Hadoop, né, então indiferente. Então vou voltar ao histórico aqui, tenho aqui aquele comando que eu utilizei, no caso eu vou usar o arquivo de, qual que a gente subiu? De 10K. Então vou utilizar esse arquivo, estou passando aqui todos os parâmetros necessários para executar o meu programa. Só que eu acredito que vai dar errado porque eu tenho essa pasta alt lá já criada no meu Hadoop, né, no meu HDFS. Então só para questão de não dar esse problema, vamos fazer o seguinte. Eu criei lá no meu user in. Então vamos fazer assim, vamos apagar lá na minha pasta, onde que foi mesmo, que foi criada na pasta user/out. Vamos deletar essa pasta para deletar todo o conteúdo que tem lá dentro, para não dar problema na hora de executar o nosso programa de novo. Vamos ver agora o que temos lá nessa pasta. Nem nela, vamos ver aqui na pasta user para ver o que temos nela. Então fez a listagem aqui, mas percebe que a pasta está ali ainda, então eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer para remover um diretório. Será que eu passei o parâmetro errado? Vamos ver aqui, rm-rf. Vamos tirar sem o rf. Beleza, eu sei que é um diretório. Por isso que eu estou querendo fazer remoção forçada. Vamos ver aqui. Então vamos ver ali, seguir aquele exemplo ali. Vou passar cada um deles separado. O R e o F. Agora foi. Vamos dar uma listagem de novo. E agora sim, ó, o diretório foi apagado. Agora então eu vou criar ele de novo. Ou melhor, acho que eu nem preciso criar, né? Vamos só executar de novo. Então voltando aqui para o nosso programa, tá aqui os parâmetros. Opa, vamos voltar aqui que é o arquivo de 10K. E vamos executar.
Beleza, foi finalizado. Então temos aqui, cadê? Aqui, ó. Um map de 100%, reduce de 100%. Então vamos só ver agora o que temos no conteúdo desse arquivo que foi gerado. Então, só para facilitar aqui, vamos listar aquele diretório de saída para ver os arquivos que tem lá. Tá ali o nosso part. Só para visualizar ele aqui mesmo pelo terminal, vamos dar um cat, que está até aqui no meu histórico. E vamos ver o conteúdo dele. Então tá aí o resultado. Nesse caso aqui, claro, executando para aquele arquivo lá de 10K, foi isso? Para aquele arquivo de 10K. Então temos esse resultado aqui. Acredito que seja isso. Se for o caso e necessário também, eu vou disponibilizar esses arquivos lá também para fazer algum teste, mas acho que não tem necessidade. E acredito que é isso então. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição e espero que tenha conseguido, né, fazer minimamente o esperado do que era proposto com a utilização do Hadoop. Beleza, então professor, até mais.